Oi gente, tudo bem? Estou de volta pra contar pra vocês como que foi a minha trajetória de mudança de país, como que foi morar em Portugal e como isso tudo começou. Esse aqui é o segundo vídeo do canal, então se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo e você assiste lá pra você entender como foi o início dessa história, porque hoje eu estou dando continuidade. Então vamos lá! Eu citei no vídeo anterior que eu tinha muita vontade de mudar de país e finalmente eu consegui. Meu plano sempre foi ir para Portugal. Por quê? Primeiro, por causa do idioma. Segundo, porque aparentemente é mais fácil do que outro país. Terceiro, porque eu tinha um conhecido, ele era um vizinho, que ele foi para Portugal primeiro do que eu. E a gente era amigo. E ele falou: Josi, eu vou primeiro e depois você vai. Quando você chegar lá eu te ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E assim foi. Passaram-se acho que alguns anos, acho que 1 ou 2 anos depois disso. E eu consegui juntar o dinheiro, eu me planejei e finalmente meu sonho ia ser realizado. Eu contactei a pessoa, né? Falei: olha, tô indo aí, tô chegando, quero sua ajuda, vai me ajudar? E ele falou: sim, pode vir, eu te ajudo com o que for preciso e tudo bem. Então, como eu era marinheira de primeira viagem, para viajar sozinha, né, para outro país, eu nunca tinha ido sozinha, o meu pai, ele teve a ideia de comprar a passagem saindo do aeroporto. As minhas gatinhas estão aqui. Uma perturbando a outra. Essa aqui é a Arwen. Ela não deixa a irmã dela dormir e a outra fica brava. Voltando. Então ele teve a ideia de comprar uma passagem que eu saísse do Brasil e entrasse pela Espanha. Porque ele falou: minha filha, você não fala inglês, você não fala idioma nenhum, só o português. Então você vai ser barrada se alguma coisa der errado, se você não entender. É melhor que você vá pela Espanha. Você entra pela Espanha porque espanhol é mais fácil. E assim foi. Entrei pela Espanha. Só que a gente tinha uma pessoa da família que mora na Itália e a irmã dessa pessoa mora na Alemanha. E eles falaram: olha, Josi, já que você tá vindo, vem passar férias aqui na nossa casa e tá tudo certo. E a gente aceita aqui por alguns dias e ótimo. Assim fui. Então fui da Espanha para a Alemanha, porque essa pessoa, né, que era a irmã da mulher, né, de uma pessoa da minha família, então ela morava na Alemanha e eu fui pra casa dela pra ficar alguns dias e depois eu fui pra casa de um primo meu, né, na Itália. E fui, passei uns dias e meu destino depois era ir finalmente pra Portugal. Só que essa primeira pessoa que eu fiquei na casa dela, essa irmã da mulher, né, do primo, ela tava grávida e ela já tinha um menininho. A gente gostou muito uma da outra nos dias que eu fiquei na casa dela. E tá, acabou a minha estadia, meu tempo de passeio na Alemanha e na Itália. Finalmente fui pra Portugal. Cheguei em Portugal, a pessoa que falou, né, esse meu tal vizinho, que era amigo, falou que ia me ajudar, ele não ajudou, ele simplesmente desapareceu assim, sabe? Nunca mais respondeu minhas mensagens, sumiu. Enfim, me virei sozinha. Nisso eu fui morar, dividir a casa com um primo meu que já morava em Portugal, que não estava dentro dos meus planos, mas no final, logo pertinho assim da minha ida, ele sugeriu isso e eu aceitei. Então lá ele alugou uma casa pra gente, né? A gente dividia o aluguel, dividia tudo direitinho. Eu já tinha arrumado um trabalho em Portugal, que foi uma loucura o jeito que eu arrumei o trabalho. Nessa casa que esse meu primo arrumou pra gente morar, morava uma outra pessoa com a gente. Ele era um senhor, ele era como se fosse assim o landlord, como se fosse quem tomava conta, né, da casa. E ele tinha o quarto dele, eu tinha o meu primo tinha o dele. E 3 dias depois que a gente tava nessa casa, esse senhor, né, como de normal, ele foi deitar, foi dormir, a gente foi deitar, foi dormir, e no dia seguinte de manhã, eu, como amo dormir até mais tarde, eu acordei com alguém tocando a campainha. E quando eu levantei pra ver, do jeito que eu tava, de pijama mesmo, era um menino, né, que eu nunca tinha visto, um adolescente, e ele falou: ei, meu pai tá aí? Aí eu falei: olha, né, o senhor que mora aqui, ele sai pra trabalhar cedo, penso eu que ele saiu pra trabalhar. E ele falou: não, a gente tá procurando por ele porque todo mundo já ligou pro celular dele, a empresa já ligou pro celular dele, que ele não foi trabalhar hoje, a gente não sabe onde meu pai tá. Posso ver se ele tá lá? Eu falei: claro. Só que eu falei: tudo bem, você quer esperar que eu vou lá no quarto do seu pai e vejo, né, se ele tá lá, mas eu acho que ele não tá, porque ele sempre sai pra trabalhar cedo. E quando eu abri a porta, ele tava deitadinho na cama,
E eu fiz técnico em enfermagem no Brasil, né? E de longe eu já consegui perceber que ele tinha falecido. Foi assim um choque muito louco. Porque nisso eu olhei pra cara do menino que tava lá, né? Que eu nunca tinha visto. E tava ali com aquele senhor que tinha falecido no quarto do meu lado, e não sei quando, né? Não vi nada. A gente não escutou nada durante a noite. E esse menino já olhou pra minha cara, já percebeu que tinha uma coisa errada, já foi ver, já começou a chorar e foi uma loucura. Com 10 minutos tinha família lá em casa, tinha polícia, tinha ambulância e vieram os socorristas, tentaram reanimar ele. Eu sabia que não tinha como, porque eu já tava bem na condição, né? Eu sabia que já tinha horas que ele tinha partido. E foi um choque, foi uma loucura, assim. E essa família que veio, né, eles eram brasileiros, né? Esse menino que bateu na minha porta era brasileiro. Eles vieram, veio a mãe desse menino me perguntando um monte de coisa, querendo saber o que aconteceu. Depois que passou a loucura, que passou o sufoco, essa família foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou muito grata a eles até hoje, eu tenho contato com eles até hoje. Eles me acolheram, a mãe desse menino me arrumou trabalho. Então, assim, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi por causa disso, né? Foi uma tragédia, uma loucura, mas foi onde deu certo pra eu arrumar o meu trabalho. E essa família me ajudou ali com tudo que eles puderam no começo, até a minha hora de ir embora, porque esse foi o meu terceiro dia que eu cheguei em Portugal. E uma semana depois eu tava com trabalho, graças a essa família, né? Quase 2 meses depois, essa pessoa que eu passei as férias, né, alguns dias lá na casa dela, na Alemanha, ela me ligou falando: olha, Josi, a gente gostou muito de você, meu bebê vai nascer, e a gente gostaria muito de alguém que viesse pra cá pra tomar conta da criança e pra ficar com o meu maior. E pra mim parecia que era uma oportunidade muito boa e eu aceitei ir. Por mais que tava tudo ótimo em Portugal, eu não me apaixonei por lá quando eu cheguei. Eu fiquei completamente apaixonada pela Alemanha de imediato quando eu cheguei. E eu, claro que sem dúvida eu aceitei ir. Porque ela falou: eu pago a sua escola, você vai estudar de manhã e você cuida das minhas crianças de tarde. E parecia que a oportunidade era muito melhor pra mim. E eu fui. Passou 2 meses e começou uma loucura, assim, uma desavança. Eu não conseguia mais me dar bem com essa mulher, porque então ela tinha umas coisas assim que eu não gostava. Por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não jantava, né? Eu não tenho costume de jantar toda noite. Sempre foi uma salada, um lanchinho, uma coisa pequena. E ela implicava: vai, porque você é chata, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não faz nada. Era desagradável pra mim, porque toda vez era: ai, bebe vinho, bebe cerveja. Eu falava: não quero, não gosto, obrigada. E ficava insistindo, sabe? E me criticando por causa disso. E eu comecei a me sentir muito desconfortável. E chegou o momento que não deu mais pra ficar lá. Eu tive que sair. Eu comecei a procurar outro lugar para ir embora. Eu entrei em grupo de brasileiros morando na Alemanha e me ajudaram a ir morar em outro lugar, a arrumar local para eu alugar, para eu morar, para ajeitar todas as documentações. Eu estava com visto de estudante, né? Então eu podia ficar lá na Alemanha legalmente. E assim a minha vida foi virando meio que uma loucura, porque eu achei que tava tudo certinho, tudo estável, e do nada não tava, e eu tive que me virar pra arrumar outro lugar e pra arrumar trabalho. E na Alemanha não pode estudar e trabalhar. Então, o único trabalho que eu podia fazer era de faxina ou de cuidar, né, de crianças, que cuidar de criança tá ótimo, era o que eu tava acostumada a fazer durante 7 anos no Brasil, né? Então eu já tava acostumada, né, com esse trabalho, tudo bem. Mas quando eu tive que começar a fazer faxina, foi uma coisa assim muito difícil pra mim. Porque eu nunca tinha feito. Eu trabalhei em casa de brasileiros bem ricos, assim, mas que, sabe, não pisavam, mas também não te dava nada. Fazia faxina ali 5 horas no dia, não oferecia um copo de água, não oferecia um pão, não oferecia nada. Era: entra aqui, limpa, toma seu dinheiro e vai embora. Era tipo isso, sabe? Mas eu também achei muitos brasileiros incríveis que me ajudaram muitíssimo. E assim, eu fiquei na Alemanha, eu acho que 1 ano e 3 meses, até o meu visto de estudante acabar e eu não consegui mais permanecer e não ter mais ideia assim de onde ir, né? De pesquisar e pensar que talvez Inglaterra seria a melhor opção. Aí surgiu a ideia da Irlanda, que foi uma coisa excelente.
Nesse meio tempo eu achei um amigo, um brasileiro, que ele fez tudo o que ele pôde, que ele não podia fazer por mim. Ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. E graças à ajuda dele eu consegui sair da Alemanha e vim morar aqui na Irlanda, porque eu não tinha o dinheiro todo para pagar o visto de estudante para vir para Irlanda, né, para não ficar ilegal. E para esse vídeo não ficar tão grande assim, eu acho que eu vou ter que gravar outro vídeo para vocês terem ideia do que foi acontecendo, né? Depois de toda essa loucura que eu contei, né? Alguns detalhes só, mas que foi uma experiência incrível, que valeu muito a pena, que me fez crescer como ser humano. Certeza absoluta, vale muito a pena. Por mais difícil que foi, mas me ajudou muito. E me segue aqui nesse canal, porque eu quero contar toda a minha trajetória de como foi, né, morar na Alemanha, como tá sendo aqui na Irlanda depois de já 5 anos morando aqui na Irlanda. E no meu Instagram, se você ainda não me segue, porque lá eu coloco dicas, eu conto um pouco da minha história, coloco os países que eu já viajei, então tem muita foto, tem muito vídeo, tem muita coisa legal pra você que também tem um sonho de sair do Brasil como eu. Tenha um bom dia!